Passamos neste momento à leitura de um breve currículo do professor Marcos Cavalcante, que é doutor em informática pela Universidade de Paris, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro no programa de Engenharia de Produção, coordenador do Centro de Referência em Inteligência Empresarial na mesma Universidade Federal do Rio de Janeiro, coautor dos livros Gestão de Empresas na Sociedade do Conhecimento, Conhecimento em Rede, Gestão Eletrônica de Documentos e Que Ferramenta Devo Usar. Professor Marcos discorrerá sobre o tema Por que o Brasil não inova? Professor Marcos, a palavra é sua pelos próximos 60 minutos. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todo mundo. É uma satisfação muito grande para mim estar aqui de volta ao Inova Day. Dessa vez num evento que, além de ter as pessoas aqui, está transmitido pela internet, para falar de um assunto que já me apaixona há algum tempo. Então, eu não vou falar da inovação, mas não vou convencer ninguém que a inovação é importante. Quem está nos assistindo certamente está assistindo porque já sabe que a inovação é importante. A inovação é um desses temas que eu acho que é uma unanimidade, né, no Brasil. A educação é um outro. Não conheço ninguém no Brasil que não ache que a educação não é a coisa mais importante que a gente tem que fazer no Brasil. 100% das pessoas, se a gente fizer uma pesquisa, 100% das pessoas vão dizer que a coisa mais importante, que a gente, nossa prioridade número 1 no Brasil devia ser educação. Presidente da República, ninguém vai discordar disso. E, no entanto, a educação é o que é no Brasil. O salário dos professores, a maneira como a gente lida com o assunto, claramente não é uma prioridade. É um discurso de que é prioridade, mas a prática nos mostra que não é. Inovação é um outro tema. Não conheço um empresário que não ache que deva ser inovador. Todos vão dizer que a inovação é uma questão fundamental no século XXI. Quantas empresas são inovadoras? Segundo a Pintec, que é uma pesquisa que o IBGE faz sobre empresas inovadoras, a última Pintec apontou, num critério extremamente largo do que seja inovação, se a empresa comprou uma máquina nova que aumentou a produtividade dela, ela é considerada uma empresa inovadora, mesmo que ela não tenha um centro de pesquisa. O simples fato de ter uma máquina mais moderna, nesse critério da Pintec, a transforma numa empresa inovadora. Mesmo com esse critério amplo, menos de 5% das empresas brasileiras são consideradas empresas inovadoras. Quer dizer que 96% das empresas brasileiras não são inovadoras, apesar de ser uma unanimidade que a inovação é uma questão importante. Então, é um pouco sobre isso que eu queria falar. Por que o Brasil não inova? Eu vou, para usar isso, a minha experiência como diretor de tecnologia da FAPERJ, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu vou rapidamente, antes de falar onde que eu acho que estão os gargalos para a inovação no Brasil, eu queria contextualizar um pouco, né? Eu vou falar algumas obviedades, coisas que muita gente já ouviu falar, que é o mundo que a gente está vivendo. A gente está vivendo num mundo onde o conhecimento, para mim, se transformou no principal fator de produção. Um fator de produção são aquelas coisas que a gente precisa usar para produzir um bem ou um serviço. Terra, capital, trabalho, energia, matéria-prima. São os 5 fatores de produção que até hoje explicaram o processo de criação de riqueza no mundo. Mas esse gráfico que eu estou mostrando aqui, ele ilustra as exportações dos Estados Unidos de bens tangíveis e bens intangíveis. Um bem tangível eu consigo segurar na mão. Um avião, um computador, uma banana são bens tangíveis. Um bem intangível eu não consigo segurar na mão, não tem átomo envolvido. Software é um produto intangível. Produtos da indústria cultural, filme, música, programa de televisão, informação, pagamento de royalty. Tudo isso são produtos ou serviços intangíveis. A educação precisa de um professor, mas é intangível, né? Transmitindo conhecimento. Do total das exportações americanas em 2010, 60% são de bens intangíveis. E daí? Isso podia ser só mais um dado nessa nossa enorme, nessa tsunami de dados e informação que nos atinge todos os dias. Esse dado, essa informação também está nos dizendo, esse gráfico,
que mais da metade do que os Estados Unidos exportou não pegou trem, navio, nem caminhão, porque um bem intangível não se desloca por nenhum desses meios de transporte tradicionais. Esse gráfico também está nos dizendo, por trás dele, que mais da metade do que os Estados Unidos exportou não passou por nenhum posto de controle da Polícia Federal, por exemplo, no Porto de Santos ou no aeroporto, que é onde, ou na Polícia Rodoviária Federal nas estradas, porque essas riquezas intangíveis não andam de trem, navio, que é onde o governo instalou os seus postos de controle, para saber se a mercadoria está circulando com a nota fiscal e que, portanto, pagou imposto, que está legalizado. Então, mas a empresa que baixou um software que está instalado num servidor na Austrália, ela pagou imposto para quem? Ela está usando um software que ela não comprou, que está instalado num... O royalty, se eu não declarei que eu paguei esse royalty, enfim, esses produtos intangíveis, os governos estão completamente desaparelhados para controlar a circulação dessa riqueza. E eu chamo a atenção que não é uma economia marginal, nós estamos falando da maior parte da riqueza que está circulando hoje no mundo. Portanto, todo o aparato que a gente construiu ao longo de um século para administrar os governos, ele hoje está se mostrando completamente desatualizado, incapaz de saber o que está acontecendo, por onde que a riqueza está circulando. Isso é um dado para a gente refletir, no mínimo. Porque não foi sempre assim. A gente já viveu num mundo onde terra era o principal fator de produção. Depois a gente viveu a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, capital e trabalho passaram a ser mais importantes que a terra. O Brasil do início do século passado, né, era um Brasil agrícola, exportador de café em grão. São Paulo era um grande estado exportador de café. O mundo estava saindo, em 1900 mais ou menos, o mundo estava saindo da era agrícola, entrando na era industrial, e o Brasil continuava exportando produto agrícola, exportando café em grão e importando produto industrializado, importando Nescafé, com muito mais valor agregado. Então, historicamente, o Brasil sempre foi um país exportador de produtos de baixo valor agregado e importador de produtos de alto valor agregado. Nessa transição que a gente está vivendo agora, em direção à sociedade do conhecimento, o que o Brasil quer ser? O que o Estado de São Paulo quer ser? O que o exportador de commodity e de produtos industrializados e importador de produtos intensivos em conhecimento, que tem muito mais valor agregado? O que a gente está vivendo hoje não é uma época onde as mudanças estão acontecendo com muita frequência. Nós estamos mudando de era. Nós não estamos... Simplesmente fazer mais e melhor do mesmo não garante a ninguém, nem uma empresa, nem um governo, nem a um profissional, o futuro dele. Porque a exigência hoje é para a gente fazer coisas diferentes, fazer coisas de outra forma. Por isso que a inovação ela é fundamental, ela é uma condição absolutamente necessária de sobrevivência para todo mundo. Porque nós não estamos mais na economia industrial. As pessoas mais ricas do mundo não são as que plantam nem fabricam. E continuar fazendo a mesma coisa é a melhor maneira da gente quebrar a cara. Essa frase aí do professor Yves Doss, que é um francês, muitas empresas morrem não porque elas façam coisas erradas, mas porque elas continuam a fazer coisas certas por um tempo longo demais. Quando eu era criança, tinha 10 anos de idade, eu ia à escola, isso tem 40 anos, 45 anos. A escola, que não mudou, na essência continua a mesma escola que eu frequentei, apesar de estar 45 anos depois. Essa escola, para eu tirar dúvida, eu sentava na minha sala, na minha carteira, o professor chegava em sala de aula, dava bom dia, se virava para o quadro negro e começava a escrever. E eu a copiar o que ele botou no quadro no meu caderno. Se a gente parar para pensar, isso é uma barbaridade. Olha que tempo perdido. Eu copiar no meu caderno o que o professor estava copiando no quadro negro. Eu sempre me perguntei por que ele já não trazia aquilo escrito.
E aí a gente podia ler junto, pelo menos, era mais divertido do que ficar escrevendo. Hoje continua a ser basicamente assim a escola, não mudou nada. É impressionante. Tem escola que tem computador, em vez de o professor escrever no quadro negro, é PowerPoint. Talvez ele agora distribua o material para os alunos, eles não têm que copiar. Mas, para tirar dúvida, uma grande diferença daquela época para hoje em dia, porque naquela época, para eu tirar dúvida, tinha 3 possibilidades. Ou eu perguntava para o professor, na sala de aula, ou eu perguntava para o meu pai ou para a minha mãe, ou eu consultava a enciclopédia Barça, que o meu pai comprou. Fazer a coisa certa para o seu filho, naquela época, era comprar uma enciclopédia, para o garoto poder consultar e fazer os trabalhos de escola. Quando eu entrei na faculdade, a minha mãe queria que eu fosse funcionário público. Para ser funcionário público, todo funcionário público tinha que fazer uma prova que era uma prova de datilografia. Então, eu fiz um curso de datilografia. Fazer a coisa certa era colocar o seu filho, que entrou na universidade, num curso de datilografia, para ele estar bem aparelhado para fazer o concurso público. Hoje em dia, continuar fazendo a coisa certa é comprar enciclopédia e botar... Não tem mais nada a ver. Ninguém aqui, né, que está nos vendo aqui, está pensando em comprar uma enciclopédia para o seu filho. Porque ele já, quando ele tem dúvida, todo mundo aqui sabe o que ele vai fazer. Não é nem perguntar para o professor, nem para o pai. Então, muitas empresas vão morrer não porque elas vão fazer coisas erradas. Elas vão continuar fazendo as coisas que sempre deram certo, mas que não dão mais. Os governos continuam a cobrar imposto do mesmo jeito, que sempre cobraram. Mas a circulação da riqueza mudou. É completamente diferente. Não é mais do mesmo jeito. Mas a gente continua a fazer o que era sempre foi certo. E se surpreende que a arrecadação não esteja acompanhando o desenvolvimento da riqueza que os estados, né, estão tendo. Então, o que vai ser o Brasil na sociedade do conhecimento? Quando o mundo saiu da era agrícola e foi para a era industrial, já falei aqui, a gente vendia café em grão e importava Nescafé, que valia 100 vezes mais do que o café em grão. A Alemanha é o maior exportador de café solúvel do mundo. Até hoje, não tem um pé de café na Alemanha. Ela compra café de país africano, latino-americano, industrializa e vende. O Brasil nem isso conseguiu ser. Um grande player na industrialização do produto agrícola que ele planta. Até hoje é assim. Nós conseguimos ser exportador de commodity, mas nem de produto industrializado. A gente vai ver daqui a pouco os números. E agora que o mundo está saindo da era industrial, entrando na era do conhecimento, o que o Brasil quer ser? Continuar a ser um exportador de commodity? É o que ele está sendo. Esse gráfico mostra o valor médio da tonelada exportada e importada pelo Brasil, desde 1993 até 2010. O valor médio da tonelada exportada pelo Brasil gira em torno de $220 por tonelada exportada pelo Brasil. Era assim em 93, continua assim em 2010. E entre 93 e 2010, o volume das exportações aumentou muito no Brasil. A gente está exportando mais dinheiro, está recebendo mais com as exportações. Só quando a gente está fazendo isso, aumentando também o volume do que a gente está exportando, de tal maneira que o valor médio do que a gente está exportando se manteve inalterado, em torno de $220 por tonelada. Enquanto isso, o que a gente importa do mundo duplicou o preço. Era $300 por tonelada, hoje é mais de $600 por tonelada. O Brasil exporta coisas que têm um baixo valor de mercado e importa coisas que eu pago muito por isso. Eu pago royalty, eu compro produtos intensivos em conhecimento. Em 2000, 20% do que a gente exportava eram produtos básicos e 20% semi-manufaturados. E a indústria é responsável por 60% das exportações brasileiras. Em 2010, caiu o peso dos produtos industrializados e o grande crescimento foi no produto básico, minério de ferro, soja. E dentre os produtos manufaturados,
os produtos de alta tecnologia caíram pela metade, o peso deles nas exportações, de 10% para 5%. O grosso foram produtos de baixa e média tecnologia. O Brasil está fazendo a sua opção de inserção nessa sociedade do conhecimento. E por que o Brasil é o país da vez? É a bola da vez, na minha opinião. Imagina, o mundo precisa que alguém plante comida. Ninguém come aparelho de celular. As pessoas precisam se alimentar. O Brasil tem muita água, tem muita terra agricultável. O Brasil pode e deve ser o celeiro do mundo. E o mundo espera que ele seja. E o Brasil tem sido. E importa do mundo produtos de alta tecnologia. É o cara. O Brasil é o... E aí tem um governo que se diz de esquerda. Não é dito neoliberal. É o melhor dos mundos. Ninguém pode questionar, dizendo que ele está fazendo uma política que interessa aos grandes grupos internacionais, mas é isso que nós estamos fazendo. A política brasileira hoje de inserção no mundo é uma política que agrada a todas as grandes empresas do mundo e aos principais países, porque nós somos exportador de commodity e importador de produtos intensivos em conhecimento. É tudo o que eles querem, porque isso é manter a dependência. Porque quem são os 2 caras mais ricos do mundo? O pessoal que está aqui no auditório pode falar. Quem são os 2 caras mais ricos do mundo? Bill Gates e o outro é o Slim, um mexicano. Pergunto para vocês, o Bill Gates planta o quê mesmo? Ele é um grande plantador de soja. Ele vende minério de ferro. Não é isso? Não. O Bill Gates não planta nem fabrica nada. Olha que loucura. O Slim, que é o mexicano, não planta nem fabrica nada. Quem planta e fabrica está ficando para trás. Ganha muito dinheiro. O Olacir de Moraes é rico. O dono da Vale é rico. Só que ele é menos rico do que outros que estão fazendo outro tipo de atividade, onde você está pegando o filé mignon. Né? Isso é importante porque quando houve a transição do mundo agrícola para o mundo industrial, quem eram as potências do mundo? Vamos lembrar, o Brasil foi descoberto em 1500. Existia um negócio chamado Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas dividiu o mundo em 2. Entre quem? Metade era de Portugal, metade era de Espanha. Olha que loucura. Portugal e Espanha mandavam no mundo em 1500. Quando virou, a economia deixou de ser focada nos produtos agrícolas e se tornou uma economia industrial. Onde foram parar Portugal e Espanha? No cantinho, não mandam mais nada. Emergiram outras potências. Na mudança de paradigma, na Revolução Industrial, outros países deram um salto. É o que vai acontecer agora. Alguns países vão dar um salto na sociedade do conhecimento. Vão sair lá de trás e vão dar um pulo lá para frente. O Brasil poderia ser um deles, porque, como foi dito aqui, tem uma população criativa. Criatividade é chave na sociedade do conhecimento. Mas a gente não consegue dar esse salto de criar valor a partir da criatividade. Porque a inovação é isso, é como que eu crio valor a partir de uma ideia. Como é que eu transformo uma ideia em um negócio, em um produto, em um serviço que vai trazer retorno para a sociedade, vai criar valor para alguém. Esse salto a gente não consegue dar. Eu estava na França fazendo meu doutorado em 1990, há 20 anos atrás, quando o Banco Mundial lançou um relatório que cunhou a expressão mercados emergentes. Esse relatório mostrava como que, na estimativa do Banco Mundial, ia se evoluir o tamanho dos mercados, né, onde se negociam os produtos e os serviços. Em 1990, os Estados Unidos tinha quase 40% do mercado mundial. E a Europa, que na época era a Europa dos 12 países que compõem a Europa, tinha 30% do mercado mundial. O Japão, um pouco menos do que 15% do mercado mundial em 1990. Mas a estimativa do Banco Mundial era de que, em 2010, 20 anos depois, outros mercados iam crescer sua participação no mercado mundial. Ásia, fora o Japão, China, Índia, os tigres asiáticos, América Latina e a Europa do Leste.
e a Europa e os Estados Unidos iam decair a sua participação no mercado mundial. Por quê? A Europa e os Estados Unidos têm uma população estabilizada, não está crescendo mais. Tende até a diminuir o número de habitantes. Tem pobre nesses lugares, mas a classe média é a grande maioria da população, que é quem consome. Na Europa e nos Estados Unidos, em 1990, quem queria ter um Walkman, essa coisa que já acabou, tinha um Walkman. Quem queria ter um aparelho de telefone, já tinha um aparelho de telefone. Quem podia e queria ter um automóvel, já tinha um automóvel em 1990 na Europa e nos Estados Unidos. No Brasil, não. Em 1990, nem telefone a gente podia ter, você lembra? Se a gente quisesse ter um telefone, tinha que se inscrever no plano de expansão, era uma dificuldade, não tinha. Mas na Europa e nos Estados Unidos, o mercado está estabilizado. Para a Peugeot, para a Renault conseguirem aumentar o market share delas na Europa, passar de 20% para 22% do mercado automobilístico na Europa, tem que suar. Tem que baixar custo, baixar preço. Porque todo mundo que pode ter automóvel já tem automóvel. A população está estabilizada. No Brasil, na Rússia, na China, você tem 10% da população no mercado consumidor. Tinha, em 1990. O que as grandes empresas viram, e o Banco Mundial só foi o porta-voz dessas grandes corporações. Se a gente quiser continuar aumentando o consumo dos nossos produtos, não vai ser na Europa nem nos Estados Unidos. Aonde nós podemos crescer, aonde tem mercado, potencial para o mercado crescer, é na China, é na Rússia, é no Brasil, é na Índia, onde 10% apenas da população está no mercado consumidor. Se a gente distribuir um pouquinho a renda nesses países, esse era o discurso das grandes corporações, se a gente distribuir a renda um pouquinho, eu vou dobrar o mercado na China, eu vou triplicar o mercado na Rússia, no Brasil. 10% da população da China, vocês sabem quantos são? 140 milhões de pessoas. É uma Europa inteira. A Europa inteira tem 140 milhões de pessoas. Isso é 10% da população da China. Se 10% da população da China entra no mercado consumidor mundial, são 140 milhões de pessoas que não têm telefone, que não têm geladeira, que não têm automóvel, vão passar a ter. O mercado vai crescer. As empresas vão vender mais. Então, o que está acontecendo no Brasil, pode entrar governo, pode sair governo, vai continuar acontecendo distribuição de renda e melhoria, mais gente entrando no mercado consumidor, a nova classe C, a nova classe média, todo esse discurso que está acontecendo aí, como se fosse uma grande conquista dos governos atuais, estão simplesmente atendendo a uma demanda internacional, aqui na China e na Índia, e na Rússia. Não só à toa que são os BRICS, são os maiores mercados. Os outros, 10 milhões, 15 milhões, mas é aí onde está concentrado quase metade da população, se não mais da metade da população do mundo. China, Índia, Rússia e Brasil. Fora dos grandes centros consumidores, é onde o mercado consumidor pode crescer. Os grandes grupos internacionais viram isso em 1990. E o Banco Mundial verbalizou isso, chamou eles de mercados emergentes. E uma grande empresa de consultoria criou logo a sigla BRICS, para dizer que o Brasil, a China e a Índia é a bola da vez. É ali que onde se construiu fábrica nos últimos 30 anos? Vocês ouviram alguma notícia que se construiu fábrica, uma nova fábrica super moderna nos Estados Unidos? Na França, na Alemanha? Onde se construiu fábrica nos últimos 30 anos? Aqui. Onde tinha mercado potencial para crescer. Eles vão vir para cá. Não precisa nem de incentivo. O incentivo é o fato de que 90% da população brasileira está fora do mercado consumidor e o Banco Mundial agora está financiando o projeto para distribuir renda e apoiando todos os governos que fazem isso, que querem distribuir renda. É ruim? É claro que não. É bom. É bom distribuir renda. O problema é a gente se limitar a seguir. Agora não devemos mais prestar conta ao FMI. Não precisa, gente. Não precisa mais o FMI nos monitorando. Nós estamos fazendo a política que interessa aos grandes grupos internacionais, que é vender commodity e importar produto industrializado e trazer fábrica para cá. Porque não precisa mais fabricar automóvel na França. Fabrica aqui e exporta para lá.
É ruim? Não é ruim, eu não sou contra nada disso. O que eu acho lamentável é a gente jogar um discurso politizado em cima quando a gente está simplesmente seguindo os interesses dos grandes grupos internacionais, né? E, para surpresa do mundo, as estimativas do Banco Mundial não se confirmaram, porque os Estados Unidos, a participação americana caiu mais do que o previsto. Hoje, os Estados Unidos é 25% do mercado mundial, junto com a Europa, e o maior mercado hoje do mundo é a Ásia, fora o Japão. China, Índia, Coreia, Taiwan. Mais de 25% hoje do mercado mundial está lá. Foi quem mais cresceu. A América Latina e a Europa do Leste cresceram menos do que o estimado pelo Banco Mundial. O que a gente quer ser enquanto país? Essa é a pergunta para mim. Eu vou falar daqui a pouco da inovação. Nós queremos continuar a ser um país exportador de commodity e importador de produto intensivo e conhecimento, como sempre fomos, historicamente. Há mais de 100 anos nós somos isso aí. Entra governo, sai governo, teve ditadura, acabou a ditadura, e o Brasil continua sendo um país bem visto pelo mundo, claro. Porque ele continua sendo isso. Um exportador de commodity e um importador de produtos intensivos em conhecimento. A gente não ousa ser um país que produza serviços de alto valor agregado. Para me contrariar, nós vamos pegar os exemplos de sempre. Embrapa, Embraer e Petrobras. Se tiver mais algum, vocês me esclareçam, porque não tem, é sempre o mesmo. A Embraer, de fato, vai na contramão desse movimento. Nessa festa que as grandes empresas organizaram para o mundo, o nosso papel é levar o biscoito de soja. Não é transportar as pessoas de avião, porque aí é produto de alta tecnologia. Então, a Embraer é o bom exemplo do que o Brasil devia ser. Um país que disputa com os grandes em setores onde ele pode disputar. Nós podíamos estar fazendo isso em biotecnologia, nós podemos estar fazendo isso em tecnologia da informação. Que nós temos o Internet Banking do Citibank foi feito por uma empresa de software do Rio de Janeiro. Que país tem um processo eleitoral como o nosso? Nenhum. E toda a tecnologia do processo eleitoral foi feita aqui, no Brasil. Que país tem declaração de imposto de renda como o Brasil? Pela internet, 100% da declaração de imposto de renda pela internet. Nenhum. Estava na França em maio passado, maio de 2012, assistindo televisão, o ministro de Finanças da França vai para a televisão e diz, olha, domingo agora é o prazo final para entregar a declaração de imposto de renda. Quem entregar pela internet vai ter 10% de desconto no imposto. O balanço final foi que tinham 8% das pessoas declararam pela internet. 92% declararam no papel. Em 2012, na França. Que país tem um sistema como o nosso tem da Receita Federal? Nenhum tem. Isso é tecnologia toda desenvolvida aqui. Nós somos bons em TI, em tecnologia da informação. Nós podíamos ter empresas... O sistema bancário brasileiro tem o melhor sistema de tecnologia da informação do mundo. Nenhum banco internacional tem tecnologia da informação como os bancos brasileiros têm. Compensa cheque com a rapidez que compensa. Tem tecnologia... Fui para a Alemanha, ano passado. Fui numa FINAC. Quando eu fui comprar, a mulher falou, seu cartão de crédito, eu preciso do seu passaporte. Falei, mas por que você precisa do meu passaporte? Falei, para a sua segurança. Porque se esse cartão for roubado... Aí eu esperei ela fazer a compra. Quando acabou de fazer a compra, o meu celular recebe uma mensagem do SMS, dizendo, ó, você acabou de realizar uma compra na FINAC. Aí eu expliquei para a mulher, olha só, a minha segurança de que esse cartão não foi clonado é que toda compra que é feita com ele, eu recebo uma mensagem na mesma hora no meu celular. Eu falei, é mesmo? Nunca vi isso aqui. Na Alemanha. Nunca vi isso aqui. Não precisava do passaporte. Para minha segurança, não. Porque cada compra do meu cartão de crédito vinha. Então, toda a tecnologia do sistema bancário brasileiro foi feita aqui. Nós podíamos estar fazendo isso no mundo, não podíamos? Mas tecnologia da informação a gente não exporta. A gente exporta soja. A gente exporta minério de ferro. E a Petrobras, quando vai comprar um ERP,
um sistema integrado de informação, qual que ele compra? SAP. Vou contar uma historinha rápida. Na década de 80, estava começando essa indústria de informática no mundo. E o governo americano fez um grande edital para fazer compra de equipamentos para o governo, para os militares. Na época, participaram as duas maiores concorrentes, era a Hewlett-Packard, que era uma empresa pequenininha que estava começando lá nos Estados Unidos, e a Bull, uma empresa europeia. A Bull já tinha tradição, já estava há muitos anos no mercado, o preço dos produtos dela era menor e eram produtos mais confiáveis. Quem ganhou a concorrência do governo americano foi a HP, a Hewlett-Packard. E o governo americano não teve vergonha nenhuma de explicar por quê. Porque foi questionado, aqui na economia de mercado, vocês não dizem que ganha o que tem o melhor preço e que é mais eficiente. O produto da Hewlett-Packard era mais caro e menos confiável que o da Bull. E você não deu, e quem ganhou a concorrência foi o da HP. O governo americano respondeu, porque é estratégico para nós desenvolver competência em tecnologia da informação. Então, nós compramos o produto da HP, mesmo sendo mais caro e menos confiável, porque nós queremos desenvolver competência aqui dentro. Não quero comprar tecnologia de fora. A Petrobras, quando nós temos empresas de software aqui no Brasil que podiam concorrer com a SAP. Santa Catarina, foi o secretário que fez uma homenagem ao pessoal de Santa Catarina, está nos assistindo. Santa Catarina tem uma empresa de software, esqueci o nome agora, que foi comprada, DataSul foi comprada pela TOTUS. A TOTUS hoje, está em São Paulo, a sede da TOTUS, a TOTUS hoje é a maior empresa de software brasileira. Tem produto para concorrer com a SAP. Mas no edital que a Petrobras fez, pelos critérios que ele exigiu no edital, a TOTUS não pôde nem concorrer. E a SAP ganhou. O Sistema Integrado de Informação do Banco do Brasil, qual é? SAP. Caixa Econômica Federal, SAP. Todos os órgãos, todas as empresas públicas compram SAP. Qual o problema? Nenhum. A não ser que, quantos doutores a SAP contrata por ano? Sabe quantos? Nenhum. Ela não quer doutor. Ela quer engenheiro de sistemas para ir lá instalar. Não precisa de ninguém fazendo pesquisa. Um doutor é overqualified. É super qualificado. A SAP não quer doutor. A SAP quer um engenheiro de sistemas. Então, o Brasil forma 10 mil doutores em informática e vão trabalhar onde? No Caixa do Banco do Brasil. Vão fazer concurso para a Receita Federal, porque a TOTUS não pode contratar eles. A TOTUS precisa contratar doutor para desenvolver software, mas o Banco do Brasil, o governo brasileiro não usa o poder de compra dele para estimular a inovação, estimular as empresas que querem inovar e que precisam, portanto, contratar doutor. Então, a gente estabelece uma lógica produtiva onde não se valoriza a inovação. Na prática, o discurso pode ser o que for, mas, na prática, nós punimos as empresas que querem inovar. E aí a gente dá sempre os mesmos exemplos, né? A gente é criativo, mas a gente tem poucas empresas. E aí tem outras coisas que, para mim, impedem a inovação de acontecer. A primeira delas é a nossa visão. Existe uma visão, que é a que predomina, de que a inovação é um processo linear. Você faz a inovação básica, você fica lá aqueles professores malucos pesquisando coisas do sexo dos anjos, aí depois você vai para a inovação aplicada, que é nas empresas, que são os produtos e serviços inovadores. Não é assim que acontece a inovação, em lugar nenhum do mundo. Vamos pegar assim, as duas maiores inovações radicais, que estão impactando todos os setores de negócio, mudando tudo. O sequenciamento do genoma e a biotecnologia e a internet. A internet mudou a cara do mundo de negócio. Qual foi a empresa que inovou e criou a internet? Que empresa que criou a internet? Não foi uma empresa, foi um grupo de pesquisadores do setor público. Todas as empresas que funcionavam na área, a Microsoft, inclusive, disse, internet, isso não vai dar em nada. Ninguém apostou na internet.
O sequenciamento do genoma foi feito por quem? Qual foi a empresa que sequenciou o genoma humano? Nenhuma. Foi uma rede de pesquisadores, mais de 30 mil, vários deles do Brasil, que de forma colaborativa e coletiva sequenciaram o genoma humano. Na mesma época, uma empresa americana disse que ia sequenciar o genoma e registrar patente para cobrar royalty pelo uso do genoma humano. Convocou os pesquisadores que quisessem participar e disse, olha, quem participar vai ser sócio do empreendimento. E perdeu. Essa rede voluntária de pesquisadores chegou mais rápido no genoma humano e hoje o genoma humano é de domínio público. A empresa perdeu, chegou atrasada. As duas maiores inovações do século XX não foram feitas por empresas. É um mito achar que a inovação só ocorre na empresa. Não. A inovação ocorre quando existe um ambiente propício para ela, onde empresas, centros de pesquisa, investidores, empreendedores dialogam, se falam. Então, não é só na empresa. Porque a inovação não é um processo linear. A inovação é um processo não linear, em rede, sistêmico, complexo. Não é cartesiano. Primeiro eu descubro a matemática, depois eu vou fazer física, depois eu vou fazer um produto. Não é assim. Em lugar nenhum do mundo foi assim. É um processo sistêmico, em rede. Quanto mais rede bem organizada eu tiver, um ambiente adequado, incentivo adequado, melhor eu faço a inovação. Para mim, esse é um grande problema. Nós não temos um ambiente adequado para a inovação no Brasil. Tem dinheiro? Tem. Muito pouco. Muito pouco. O segundo problema que eu acho que tem é o academicismo. E esse eu estou de cadeira para falar. Porque, além de ser professor, eu fui diretor de tecnologia da FAPERJ, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio. E quero dizer para vocês de São Paulo que a FAPESP é igualzinha ao que eu vou falar agora aqui. O que eu vou contar é um caso da FAPERJ. Deve ter centenas aqui na FAPESP. E na Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, do Espírito Santo, do Brasil inteiro. Quando eu cheguei na FAPERJ, criaram um cargo, que foi o que eu assumi, que era o diretor de tecnologia. Tem o presidente da FAPERJ e duas diretorias, a diretoria científica e a diretoria de tecnologia. A diretoria de tecnologia foi criada para estimular a inovação. 5% do orçamento era da diretoria de tecnologia, 95% era da diretoria científica. Começava por aí. Eu falei, não tem muito dinheiro. Na época, isso dava uns 15 milhões, esses 5%. Não vou inventar a roda. Vou pegar uma pesquisa que já tenha sido financiada pela FAPERJ para ver se aquilo ali, que tenha potencial de se transformar num produto, num serviço, numa inovação, e vou financiar. E aí, ao pesquisar o que a FAPERJ financiava, eu fiquei escandalizado, esse é o termo. Eu tenho que medir minhas palavras, porque depois o pessoal vai ficar bravo comigo. Mas eu vou falar o que eu vi. E vou pegar um caso que é real para ilustrar. Talvez ele seja um exagero, mas ele é ilustrativo. Ele demonstra, na essência, como é que é investido 90% dos recursos públicos na área de ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Em qualquer lugar. No CNPq, na FAPESP ou na FAPERJ. Uma das pesquisas que me chamou a atenção era um sujeito estudando o ronco do boi. Eu achei que eu não tinha lido direito. Falei, é alguma coisa diferente, mas é o ronco, o ronco. O cara está estudando o ronco do boi, deve ter alguma coisa aí que eu não estou captando. E fiquei estudando para ver o que será que esse cara levou esse sujeito a estudar o ronco do boi. Chamei o sujeito para conversar, porque eu tinha algumas hipóteses que eu queria confirmar com ele. Chamei o sujeito e falei assim, meu amigo, por que o senhor está estudando o ronco do boi com o dinheiro da FAPERJ? Deixa eu tentar ver se eu captei. O senhor está estudando o ronco do boi porque o senhor desconfia que o boi roncando, a vaca está junto dele ali no estábulo,
E aí ela não consegue dormir. Ela fica estressada. No dia seguinte, o cara vai tentar tirar leite da vaca. A vaca está estressada, dá pouco leite. Porque o boi ficou roncando a noite inteira e ela não pôde dormir. Ele falou assim, não tem nada a ver. Isso aí é uma barbaridade, você está falando. O ronco do boi não tem nada a ver com a produtividade. Porque eu achei sensacional, porque vai aumentar a produtividade do leite. As vacas vão dar mais leite, vai ser sensacional. O cara descobriu um negócio incrível, que dá menos leite por causa do ronco do boi. Não tinha nada a ver. Ele falou, não tem nada a ver o ronco do boi com a produtividade da vaca. Falei, bom, então não é com a vaca, deve ser com o boi. Então o senhor está estudando o ronco do boi porque o senhor descobriu que o boi que ronca tem uma carne mais dura. E aí, está aí. Sensacional. O senhor resolvendo o problema do ronco do boi, vai melhorar a qualidade da carne. Vai ficar mais tenra, mais saborosa. Sensacional. Vai melhorar, né, o valor da carne brasileira, vai aumentar muito resolvendo o problema do ronco do boi. Não tem nada a ver o ronco do boi com a qualidade da carne do boi. Falei, bom, então, o senhor está estudando o ronco do boi, não é com a vaca nem com o boi, deve ser com o ser humano. O senhor está estudando o ronco do boi porque o senhor vai pegar alguns insights de por que o ser humano ronca e resolver esse gravíssimo problema de saúde pública no Brasil, que é o homem, basicamente, a mulher também, mas o homem roncar. E aí vai ter apneia, um monte de risco de vida. Sensacional essa sua pesquisa. A partir do ronco do boi, vamos conseguir melhorar a situação do ronco do ser humano. Ele falou, não tem nada a ver o ronco do boi com o ronco do ser humano. Eu desisti e perguntei, mas então, meu amigo, por que o senhor está estudando o ronco do boi? Com o dinheiro da FAPERJ. E ele deu a frase que, para mim, é o símbolo de 90% do investimento em ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Assim, eu estou estudando o ronco do boi porque eu estou afim. Só isso. Ah, é? Eu falei assim, é. E eu sou um doutor que publiquei artigo em revistas indexadas, eu tenho autoridade para dizer isso, que eu vou estudar o ronco do boi. E tem o ronco do boi, tem a baba do barbeiro, do bicho barbeiro, tem várias coisas do gênero. Claro que boa parte dessas pesquisas, que a gente acha que não vão dar em nada, podem resultar em grandes avanços para a ciência daqui a 10 anos. Quando começou a pesquisa sobre raio laser, lembrem-se disso, todo mundo era contra, porque era uma pesquisa focada na área militar nos Estados Unidos, para fazer guerra nas estrelas, um projeto do Reagan. Todo mundo era contra, e hoje a gente usa a tecnologia e os conhecimentos que a gente descobriu, né, na pesquisa do laser para melhorar alimentos, na medicina. Então, tem uma série de aplicações do raio laser que hoje tornam a nossa vida muito melhor do que era há 30 anos atrás. Então, pode ser que, a partir do ronco do boi ou da baba do barbeiro, alguém descubra alguma coisa sensacional daqui a 10 anos. Ninguém tem bola de cristal. Mas isso é dinheiro público. E eu acho que é uma barbaridade no Rio de Janeiro. Essa foi a minha briga e, por isso, eu acabei saindo da FAPERJ. Falei, olha, eu acho uma barbaridade a gente está dando dinheiro para a pesquisa do ronco do boi quando a dengue está aí. E ninguém está estudando a dengue. E vocês podem anotar o que eu estou dizendo, eu repito isso há 5 anos, desde que eu saí da FAPERJ. O Brasil, muito em breve, o Brasil vai comprar uma vacina contra a dengue da Suécia. Que, para fazer a pesquisa, teve que importar um mosquito, porque lá não tem dengue. Suécia não tem dengue. E nós vamos comprar uma vacina contra a dengue da Suécia. Isso não entra na minha cabeça, vocês vão me desculpar. E essa foi a minha briga lá na FAPERJ. Ah, mas... eu falei, gente, olha só, eu faria o seguinte, 80% do dinheiro público da FAPESP e da FAPERJ não pode ir para o que o pesquisador quer pesquisar. Porque não é ele que decide isso. Não pode ser ele. Ele não tem... Isso não é democrático. Ele não foi eleito. Ah, mas quem vai dizer o que? O governador foi eleito. Tem autoridade, secretário de Ciência e Tecnologia, diz, olha, as prioridades de pesquisa em São Paulo são biotecnologia, vacina contra a dengue, não sei o quê. Ele tem autoridade, o pesquisador não tem. Pode consultar o pesquisador, deve consultar o pesquisador. Então, assim, 20% do dinheiro eu botaria para os pesquisadores estudarem o que eles quiserem. Ronco do boi, baba do barbeiro, sexo dos anjos, o que quiser. Agora, 80% do dinheiro, que é público, que eu tenho que prestar conta para a sociedade, devia ir para as áreas que afetam a população. Para descobrir a vacina contra a dengue, melhorar a segurança pública, desenvolver a cultura.
criatividade, as indústrias criativas, por exemplo. Isso é o que eu faria. Eu faria isso com os 80% do dinheiro. Tecnologia da informação. Mas não é assim que funciona. Então, a gente tem a sociedade brasileira para o progresso da ciência, quando a gente deveria ter a sociedade de ciência para o progresso brasileiro, não é isso? A gente devia inverter isso. Eu vou voltar aqui. Eu quero contar uma história boa. Isso é a história do ronco do boi, mas tem outras. Vou contar só mais duas. Há 2000, há 13 anos atrás, um professor lá da COP, que é a Coordenação dos Programas de Pós-Graduação em Engenharia, a COP foi o primeiro centro de pós-graduação da América Latina. Em 63 não tinha nenhum curso de mestrado e doutorado no Brasil. Foi criado o primeiro curso de mestrado lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro. O professor Coimbra, ele foi processado porque ele criou um curso que não podia criar, não existia. E ele ainda fez a mais maluquice ainda. Como não tinha nenhum professor que pudesse vir dar aula com título de doutor, ele importou, ele trouxe professores de fora. E aí o Ministério da Educação e Cultura falou, você não pode contratar um cara. Eu falei, mas eu vou contratar. Vocês vão me prender, mas eu vou fazer o curso. Então o cara só conseguiu, ele criou na marra, gente. Não tinha dinheiro para construir o prédio. Ele, num fim de semana, ele arrumou dinheiro com algumas empresas e montou um prédio onde botou a sala de aula. Foi assim que criou o mestrado no Brasil. Na marra, no peito e na marra. As pessoas não queriam. E ele foi processado, foi condenado, depois foi absolvido, recorreu e ganhou. Mas ele foi condenado porque ele criou uma coisa que era fora da lei. Pois bem, um professor desse programa de engenharia química foi contratado pela Marinha para descobrir por que os cascos do navio enferrujavam. E ele descobriu que a ferrugem vinha de uma diferença físico-química, que eu não sei explicar aqui, uma diferença físico-química qualquer entre a tinta e o aço que essa tinta ia pintar no casco do navio. E que, em contato com a água, essa diferença provocava ferrugem. Ele ficou estudando o assunto, estudando, até que um dia a filha dele chegou em casa do colégio e falou assim, pai, hoje a gente aprendeu como é que se faz a vacina. A vacina se faz com o próprio vírus, né? Você inocula em pequenas doses o vírus no corpo do cara que cria anticorpos, passa a conhecer qual é aquele vírus e uma nova invasão desse vírus já não é considerado um corpo estranho, ele já é conhecido da turma aqui de dentro. Então, aí você fica imune à doença. Falei, pô, é isso. Se eu fizer uma tinta com raspas do metal que ela vai pintar, essa tinta vai ter as mesmas propriedades físico-químicas do metal. Não vai haver diferença entre um e outro. A tinta vai conter o metal que ela vai pintar. E ele fez o teste no laboratório e constatou que, de fato, 500 anos para enferrujar. Esse cara fez o que normalmente um pesquisador não faz, ele registrou a patente. O pesquisador, na lógica atual do Brasil, só tem um critério para avaliar se o cara é um bom pesquisador. A CAPES instituiu a ditadura do artigo no Brasil. Não importa o que você faça. Se você publicou um artigo em revista indexada, você ganha dinheiro da CAPES. Se você não publicou um artigo em revista indexada, se você publicou um livro que foi lido por 20 mil pessoas, sabe quanto que isso vale na avaliação da CAPES? Nada. Não é 0, é 0. Se você registrou uma patente, quanto é que isso vale na avaliação da CAPES? 0. Não vale nada. Só tem um critério, é a ditadura do artigo, em revista indexada internacional. Porque se for em congresso, se for em revista, não vale. Então, os pesquisadores ficam malucos tentando publicar 1, 2, 3, 4 artigos por ano em revista indexada nacional. Então, é a febre a publicar artigo. Eu fiz uma pesquisa sobre o cara que mais publica artigo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É um cara da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele publicou, no último ano, 15 artigos. O que aconteceu com ele? Ele foi contratado pelo INSS para fazer uma pesquisa sobre uma doença, agora eu esqueci qual é a doença, mas uma dessas doenças recorrentes, assim, que é crônica,
tipo tuberculose, alguma coisa do gênero, no Brasil inteiro. Ele fez uma pesquisa para saber qual era o perfil socioeconômico dos portadores da doença, onde que moravam, qual era a faixa de renda, os hábitos alimentares, né? Porque, a partir daí, você podia ter uma série de informações interessantes para você poder combater a tuberculose. Não tenho certeza se é tuberculose, mas eu acho que é. Aí esse cara publicou as conclusões dele, a partir da pesquisa ampla feita no Brasil inteiro. Mas isso dá um artigo. Um artigo é pouco. Então ele resolveu, inteligente, atendendo aos que a CAPES nos estimula a fazer, ele fez o que a gente chama, o que eu chamo, um amigo meu chama, o André Pereira, de picanha fatiada. Ele resolveu pegar a pesquisa dele e publicar, assim, o perfil socioeconômico em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Ceará. Quantos estados nós temos? Quantos? 27. São 27 artigos, já melhorou. Depois ele pegou o perfil sociodemográfico na cidade de São Paulo, na cidade do Rio de Janeiro, Recife, as capitais. Mais quantos artigos? Esse cara está há 5 anos publicando essa pesquisa. Isso, em resumo, é isso. É assim que a gente estimula as pessoas. Isso resultou em alguma coisa, melhoria? Não. Porque ele não está preocupado em resolver o problema da tuberculose, ele está preocupado em publicar artigo. Esse sujeito aqui, felizmente, registrou a patente. Porque o problema do artigo é que quando você publica o artigo, você não pode registrar patente, porque você tornou público o seu conhecimento. Você só deveria publicar o artigo depois de que registrou a patente, porque aí você está defendido. Mas como nós estimulamos que o cara publique, o cara não está nem aí para patente, não conta ponto na CAPES ter patente. Então, nós não temos patente. Esse professor fez o contrário do que a CAPES e o CNPq e a FAPERJ, a FAPESP orientam ele a fazer. Ele registrou a patente. E no nome dele e da Universidade Federal do Rio de Janeiro, porque ele queria que a universidade se beneficiasse do... Não tinha ninguém... Foi da cabeça dele, hein? A universidade não moveu uma palha para ajudá-lo. Esse camarada está há 10 anos. Apareceu um empresário disposto a fabricar a tinta, porque ele soube que a Royal Navy, a Marinha inglesa, estava interessada em comprar tinta que não enferruje. Eu vou fabricar essa tinta. E eu quero assinar um contrato com a universidade para... Vou pagar os royalties. O procurador-geral da União está embarreirando isso há 7 anos. Porque o argumento dele é que, se é uma universidade pública, o conhecimento tem que ser público, não pode uma empresa se apropriar exclusivamente, a patente devia ser usada por quem quiser. Você conhece algum empresário que vai fabricar uma tinta que outro qualquer pode vir e fabricar também? O cara vai pagar a patente se ele tiver exclusividade sobre o uso daquela patente. É óbvio isso. No MIT é assim, em qualquer lugar do mundo é assim, mas não é aqui. Então, esse cara, o resultado é que, vocês podem anotar, provavelmente a gente vai comprar uma tinta que não enferruja de mais alguém, porque nossa não vai ser. Então, há 10 anos que a gente podia estar fabricando isso e não estamos. A pesquisa que eu escolhi na FAPERJ para financiar foi a pesquisa dessa mulher, uma pesquisadora da Embrapa, Johanna Dobenheiner. Apesar do nome, ela é brasileira. Essa mulher fez o que ela fez pela agropecuária no Brasil. A gente devia ter, além de estudar ela, os alunos... Minha filha estudou lá na escola dela quem foi Pierre Marie Curie. Mas ela não sabe quem foi Johanna Dobenheiner. Ninguém sabe, porque ninguém estuda isso no colégio. Mas essa mulher, que já morreu, uma pesquisadora brasileira, ela fez a soja brasileira existir, a banana brasileira existir. E ela descobriu que essa bactéria aí, de nome impronunciável, Gluconacetobacter diazotrophicus, é uma bactéria que tem uma propriedade muito interessante. Ela tira do ar o nitrogênio que as plantas precisam para crescer. E, com isso, você dispensa 90% do adubo. A gente financiou a pesquisa, sequenciamos o genoma dessa bactéria, e os pesquisadores descobriram que, além desses benefícios de tirar do ar o nitrogênio, ela aumentou a produtividade da cana-de-açúcar em mais de 70%. O mesmo terreno de plana de cana-de-açúcar conseguia produzir 70% mais cana-de-açúcar por causa da bactéria. A cana crescia mais rápido, mais alta, com mais teor de açúcar. E dispensando 90% do adubo que você tem que botar na terra. O Brasil gasta, por ano, 350 milhões de dólares importando adubo nitrogenado. Se a gente inocular a Gluconacetobacter na nossa produção agrícola, nós podemos economizar
só fazer a conta. 320 milhões de dólares por ano. A gente investiu 5 milhões nisso. Com mais 5 milhões, isso viraria um empreendimento, um negócio. Com um investimento de 10 milhões, a gente teria uma economia para o país de 350 em um ano. E no ano seguinte, mais 350. Fora os benefícios para o meio ambiente, porque você usando menos adubo, você polui menos o lençol freático. Fora aumentar a produtividade do cara que está fazendo a cana, vai ganhar mais dinheiro com a cana. Só com a economia de adubo, você ganharia 320 milhões por ano. Nem droga dá um retorno desse tipo. Você bota 10 milhões e no final do ano ganha 320. Que investimento dá esse retorno? Ciência e tecnologia dá, se for bem feito. Se a gente estiver focado, tiver uma estratégia de desenvolvimento que privilegie isso, que descubra as potencialidades do Brasil e do Estado e invista nisso. Vai dar um retorno muito grande, mas não vai dar artigo. Então, a gente tem que construir um ambiente favorável, né, onde seja fácil abrir empresa, e no Brasil é muito difícil abrir empresa, onde o financiamento seja adequado. Investimento de risco, como é de inovação, não pode competir com a taxa de juros alta. Taxa de juros altos inibe investimento em inovação, em qualquer lugar do planeta. O cara vai ganhar 10% sem risco nenhum, ele vai correr o risco de ganhar 15% num projeto inovador ou 20%? Não vai, ele prefere um investimento mais seguro. Então, se a gente quer financiar a inovação, mas o Brasil hoje tem várias linhas de financiamento adequado. O problema é que o critério, na hora de escolher esse dinheiro, o que você financia é um critério academicista. Na FINEP, por exemplo, que se diz a agência de inovação, além de um processo burocrático absurdo, a FINEP está na mão dos advogados que controlam a FINEP, não é o presidente da FINEP acha que preside a FINEP, mas quem manda são os advogados, que colocam exigências absurdas para quem quer pegar um financiamento na FINEP. Então, nós não tem dinheiro, mas desbloquear esse dinheiro é um inferno, abrir a empresa é um inferno, você tem que prestar conta de uma maneira absurda, você é suspeito de ser trambiqueiro até que você prove que não é, quando devia ser exatamente o contrário. Então, a gente tem que mudar nossa visão de mundo, ter uma outra estratégia, cultuar dentro dos centros de pesquisa outro tipo de cultura, que não pode ser a ditadura do artigo. Claro que o artigo é importante, claro que quem publica artigo em revista indexada está de parabéns e tem que ser premiado por isso, mas não pode ser único e não pode ser exclusivo. Patente é tão ou mais importante que um artigo numa revista indexada. Por que não é valorizado? Enfim. E tem que mexer processo. Mas quem ganha com esse status quo? Isso não acontece à toa, gente. O Brasil não está desse jeito à toa. Alguém está ganhando com o fato da gente ser exportador de commodity, importador de produto intensivo e conhecimento. Uma historinha para ilustrar isso. Em 1998, o governo do Estado do Rio de Janeiro tentou atrair a Renault para construir a fábrica no Rio de Janeiro. A Renault tinha decidido construir uma fábrica no Brasil. 2 estados passaram a disputar isso, o Rio de Janeiro e o Paraná. Eu tive a sorte de ter um amigo no meu doutorado, lá na França, o Jean-Marc Davy, que depois que acabou o doutorado, virou o diretor de tecnologia da Renault. No meio dessa confusão, onde que vai ser a fábrica da Renault, manda um e-mail para o Jean-Marc, falei assim, Jean-Marc, brincadeira, a gente tem intimidade, falei assim, vocês vão escolher o Rio de Janeiro, né, para a fábrica da Renault. E ele falou assim, olha, Marcos, eu não devia te falar isso, não, mas eu faço parte da comissão que vai decidir onde a gente vai instalar. E o que eu posso te dizer, muito em off, eu vou negar até o fim da minha vida que eu disse isso para você, é que deve ser o Paraná. Mas por quê? Assim, as condições são muito parecidas, mas o que está pesando para ele é o seguinte, a gente quer um lugar onde tenha um grande centro de tecnologia, de formação de bons engenheiros. E o Paraná tem. Eu falei, não, você está de brincadeira. O Paraná certamente tem, mas o do Rio é muito melhor. Tem a COP, a PUC do Rio de Janeiro, o maior centro de engenharia, o primeiro pós-graduação na América Latina, contrato com a Petrobras, não sei o que, é a COP. Eu falei, pode até ser, mas no dossiê que o governo do Estado mandou, não aparece nada disso. Não diz que existe universidade, centro de pesquisa no Rio de Janeiro. E o do Paraná botou. Aí, alerta total, procurei a diretora da COP, na época, a Angela Uller.
A Ângela era amiga do governador na época, que era o Marcelo Alencar, que mandou ela conversar com o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, que na época era o Ronaldo César Coelho, um deputado federal do PSDB do Rio. Fomos lá conversar com o Ronaldo César Coelho. Só para situar vocês, o Ronaldo César Coelho era dono, na época, de um banco. O Banco Multiplique, é um banqueiro. Fiquei para o Ronaldo, está aqui o e-mail do cara, está falando isso. Ah, esquece isso aí, rapaz, nós vamos ganhar. O Rio vai ser escolhido, tá tudo certo, nós estamos dando incentivo fiscal. Falei, mas eles também estão. Não, mas aqui vai ser o Rio. Já está no papo. A Renault vai vir para o Rio, tranquilamente, pode ficar tranquilo. E olha, eu quero dizer para vocês esse negócio de inovação, de tecnologia. Eu acho muito bonito o que vocês fazem lá na Copa, mas olha só, tecnologia hoje está cada vez mais barato, gente. Não vale a pena a gente ficar se esforçando para produzir tecnologia. A gente compra lá fora e usa aqui. Para que vai desenvolver tecnologia? Para quê? Precisa não. E a Renault, você acha que está preocupada com isso? Não está, não. Bom, o resultado final vocês sabem qual foi. Mas eu quero chamar a atenção, assim, o Ronaldo está sendo coerente, gente. Por que ele ia estar preocupado? Por que o Olacir Moraes está preocupado com o desenvolvimento tecnológico do Brasil? Ele está ganhando dinheiro do jeito que está. Ele vai querer mudar para quê? Para correr o risco de passar a perder dinheiro? Não vai. Só quem quer inovar é quem não tem nada a perder. Quem está fora do mainstream. Quem está fora de quem está ganhando dinheiro. Não é à toa que essas inovações todas que a gente vive aí ou vê no mundo não vêm do maior cara. Ele até depois absorve, compra. Os espertos fazem isso, os mais inteligentes fazem isso. Mas vem do cara outsider, o cara que está fora, que está querendo encontrar um outro jeito de ganhar dinheiro. Então, o status quo não quer inovar. Me desculpe aqui, a Fiesp não quer inovar. Claro que ela quer, no discurso, mas não é uma questão essencial para as indústrias inovar. Eles preferem baixar imposto, eles preferem fazer lobby no governo para conseguir mais facilidade de dinheiro, de financiamento, de coisa, do que inovar, do que ir para a luta, disputar com um produto novo. É normal isso, eu não estou... É normal que seja assim. O problema é que, enquanto de vista de política pública, eu tenho que... Se eu quero ter uma outra inserção no mundo, eu tinha que ter um outro tipo de política pública. Então, para encerrar, eu só queria lembrar essa frase do Fernando Pessoa. Há um tempo que a gente precisa abandonar as roupas usadas, que já estão com a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. Fazer mais do mesmo não resolve. Nós temos que fazer diferente. É o tempo da travessia. E se a gente não ousar fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. O desafio para nós é esse, gente. Não é que é uma opção inovar. É porque se a gente não fizer isso, se a gente não der esse salto para a sociedade do conhecimento, nós vamos continuar nessa nova onda a ser o que a gente sempre foi. Um país atrasado, um país dependente. Não se iludam com esse discurso que está aí. O Brasil não pode dar um salto adiante com a educação que tem. É óbvio isso. É óbvio. Nenhum país dará o salto que precisa ser. Vamos exportar mais, nós podemos reduzir os juros, nós podemos diminuir o emprego, mas que tipo de emprego nós estamos dando para as pessoas? O que essas pessoas podem fazer, que é nada, apertar parafuso. Última historinha para encerrar, que ilustra esse modelo econômico e o impacto disso no tipo de emprego que a gente tem, no modelo de sociedade que a gente está construindo. Eu tenho um grande amigo que faleceu o ano passado com câncer, o André Urani, um grande economista, um dos maiores especialistas em desigualdade e pobreza no Brasil. Estava de carro com ele na Copacabana, praia de Copacabana, a gente estava passando em frente a um hotel, um grande hotel lá chamado Marriott, uma fachada linda de granito, mármore. Ele perguntou, Marcos, você sabe de onde vem esse granito e esse mármore da fachada do Marriott? Eu falei, não, vem da Itália. Eu falei, ah, é, André? E daí? Ele falou, não, pois é, vem da Itália, mas a pedreira, você sabe onde é que fica? Eu falei, não, é em Pádua, no norte do estado fluminense, do estado do Rio. Os caras explodem lá os blocos de granito, exportam granito, 1 metro cúbico de granito, vai para a Itália, os caras cortam aquele granito, lustram, dão uma tecnologia lá que faz ele parecer um mármore e volta para o Brasil e vai parar na fachada do Marriott.
Eu fui lá ver como é que se faz isso. O Sebrae estimulou a criação de um polo nessa região lá, um APL, Arranjo Produtivo Local de Pedras Ornamentais. Como é que funciona isso? Tem uns 5 caras assim na frente da pedreira com uma banana de dinamite enfiada. Um cara lá atrás diz assim, agora! Aí eles riscam fósforo, que nem aquele filme de desenho animado. Sai correndo, vem, vem, vem. Volta. Os caras saem correndo. O negócio explode, vai pedra para tudo quanto é lado. Depois vem um outro Zé com aquele negócio... Como é que chama aquele negócio de bater assim na pedra? Bom, enfim. Fica batendo lá na pedra para virar uma pedra de 1 metro cúbico e a gente exporta isso. Quero que você preste atenção no seguinte, que tipo de emprego esse modelo econômico está gerando? Nós precisamos, esse cara que explode a pedra e o outro que bate lá, ele precisa ter o quê de nível de ensino? Nem ler e escrever ele precisa. É o que temos. Então, é esse tipo de emprego. Mas, ao mesmo tempo, esse modelo está dando emprego para um engenheiro na Itália, para um designer na Itália, para uma indústria mais qualificada da Itália. O nosso modelo gera doutores em informática desempregados no Brasil, mas um doutor em informática empregado na Alemanha para desenvolver o SAP. Entendeu? Então, esse modelo econômico ele não é gratuito, tem gente ganhando com ele e gente perdendo. Mas os acadêmicos não vão reclamar porque nós estamos cheios de dinheiro. Nós recebemos dinheiro. Reclamamos sempre que tem que reclamar, que tem pouco dinheiro, ciência e tecnologia, tem que dar mais. Mas do jeito que está, é ineficaz. Nós, para encerrar, o último número, nós formamos, por ano, em média, 10 mil doutores. A Espanha, que é um país menor, ou a Coreia, que é um país que tem uma população muito menor que o Brasil, forma o dobro ou o triplo disso por ano. Então, 10 mil doutores por ano é muito pouco para um país com a população que o Brasil tem. Nos últimos 10 anos, a gente formou 100 mil doutores. É uma conta rápida, só para vocês entenderem as consequências disso. Formamos 100 mil doutores, todos eles com bolsa. Todos eles com bolsa, pagas por nós. Esses 100 mil doutores foram trabalhar aonde? Eu me dei o trabalho de fazer essa conta, com auxílio de várias pesquisas que foram feitas. No setor privado, tem menos de 2 mil. Dos 100 mil, tem 1.700 trabalhando no setor privado, 1.800, segundo a ANPEI. Trabalhando como pesquisador. O grosso disso foi trabalhar onde? Nas universidades, porque para contratar o cara tem que ter doutorado. Na década passada, nós tivemos uma quantidade de concurso público fora do normal. Estava muito represado na década de 90, e agora os últimos governos fizeram muito concurso. E a gente contratou quase 20 mil. Não vai se repetir isso na próxima década. Mas nossa conta está em 20 mil mais 22 mil. Tem as empresas, as universidades privadas, que também têm que contratar doutor, porque ela tem que ter um percentual mínimo de doutor pela lei aí. Então, elas contratam. Que elas tenham contratado igual às universidades públicas. Não contrataram, foi muito menos. Mas que tenha sido igual, dá 40 mil. E o resto? Os outros 60 mil estão fazendo o quê? Na opinião de vocês? Concurso público para fiscal da Receita Federal, trabalhar no Banco Central. Eu peguei um táxi outro dia no Rio, o motorista falou assim, minha filha acabou um doutorado em engenharia química. Falei, que legal, está trabalhando aonde? Falei, está ajudando a mãe numa padaria que nós temos lá na Ilha do Governador. Nós investimos durante quantos anos para formar uma engenheira química que agora vai vender pão? E o grave nisso é porque 1 ano, 2 anos desse doutor fora da pesquisa, acabou. O investimento foi todo pelo ralo. Ele vai trabalhar no Banco Central, não vai usar nada do que ele aprendeu. Nós estamos jogando dinheiro, o que eu quero dizer. Nós estamos formando 10 mil doutores, pagando uma bolsa para eles, que é inútil. Ele não será, do ponto de vista do investimento do país, está errado. A bolsa é pequena. Não é. A bolsa não é pequena. Eu recebi uma bolsa de doutorado para fazer meu doutorado na França. Eu quero dizer para vocês, está todo mundo me ouvindo aí, eu tinha vergonha quando o papo entre os meus colegas, estudantes do doutorado, era quanto que você recebe de bolsa? Eu tinha vergonha de dizer o valor da minha, não porque era baixo, era exatamente pelo contrário. Eu recebia $1.500, ninguém recebia mais do que a metade do que eu recebia.
O alemão tinha uma bolsa de $700. O americano de 900. A minha era de 1.500. Eu tinha vergonha de dizer. Todo mundo lá passando fome, morando no alojamento, não sei das quantas, e eu morava num apartamento que eu alugava. Apertadinho, 15 metros quadrados, não interessa. Então, é jogar dinheiro fora, porque a gente está formando uma quantidade de doutor que o mercado brasileiro não está demandando. Então, para encerrar, eu acho que assim, o Brasil não inova. É a primeira constatação que a gente tem que ter, não acreditar nesse discurso oficial. Não é verdade. A Dilma acabou de lançar um programa de estímulo à inovação. Eu quero dizer para vocês que eu não acredito nele, infelizmente. 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 Boa parte daquele dinheiro ali não vai servir para nada, para estimular inovação nenhuma. A única novidade que pode dar algum resultado é a criação da Embrapa, que é a Embrapa, empresa de pesquisa agropecuária do setor industrial. Porque já que as universidades não fazem nada, o governo vai criar mais um órgão público, vai ter mais emprego para funcionário público, para fazer pesquisa para a indústria. Talvez dê certo isso. Isso é uma boa ideia. Mas o Brasil não está se preparando para entrar na sociedade do conhecimento. Obrigado.